Fala meus queridos, fala minhas queridas, tudo bem com vocês? Pessoal, aula de número 3 do Estatuto Geral da Polícia Militar de Sergipe, tá? Lei número 2066, de 23 de 12 de 1976. Para quem não assistiu ainda, já está disponível no nosso canal a aula de número 1 e a aula de número 2 do Estatuto da Polícia Militar de Sergipe, tá? Então, para quem ainda não assistiu a aula 1 e a aula 2, recomendo que vocês assistam primeiro essas duas primeiras aulas para depois partir para essa aula parte 3, beleza? Pessoal, já aproveito também para pedir novamente a vocês que se inscrevam no nosso canal, ative aí o sininho de notificação, curtam, comentem, compartilhem, tá? Isso ajuda bastante no nosso engajamento e vocês se inscrevendo no canal e deixando o like, o YouTube passa a entender de que esse material é relevante para vocês. E aí toda vez que postarmos algo novo aqui no nosso canal, vocês receberão aí a notificação de forma automática, tá? Então não deixe de se inscrever no canal. Isso não leva nem 5 segundos, pessoal. Se inscrever, deixar o like de vocês e assinar aí e acionar o sininho de notificação, tá? Então nos dê essa moral aí, nos ajude para que a gente continue ajudando todos vocês, beleza? Então vamos lá. Paramos na parte da promoção, tá? Paramos aqui na parte da promoção. Então nós vamos falar sobre o artigo 57. Vamos começar falando sobre o artigo 57, beleza? Então vamos lá, galera aí. O acesso na hierarquia policial militar é seletivo, gradual e sucessivo, e será feito mediante promoção de conformidade com o disposto na legislação e regulamentação de promoções de oficiais e o de praças, de modo a obter-se um fluxo regular e equilibrado de carreira para os policiais militares a que esse dispositivo se refere, tá? Então, o que seria a promoção? A promoção nada mais é do que o acesso seletivo e gradual, tá? Dentro do quadro de militares, e tem aí como principal objetivo a sucessão na carreira, né? Então, como já falei várias vezes, você entra na corporação como soldado terceira classe, e aí com 2 anos você sobe para soldado segunda classe, mais alguns anos sobe para soldado primeira classe, e aí depois você parte para cabo com 8 anos, depois sargento, no caso terceiro sargento, depois segundo sargento, depois primeiro sargento, e assim sucessivamente. Isso é o que? Promoção, tá? Essa é a promoção por tempo de serviço. Existem outras modalidades de promoção que nós vamos falar também ainda nessa aula número 3, beleza? Mas eu quero que vocês entendam que o conceito de promoção é esse, tá? É o acesso na hierarquia seletivo, gradual e sucessivo, beleza? Parágrafo 1º. O planejamento da carreira dos oficiais das praças, obedecidas às disposições na legislação e regulamentação a que se refere este artigo, é a atribuição do comandante-geral da Polícia Militar, tá? Então a promoção é um ato administrativo e tem como finalidade básica a seleção dos policiais militares para o exercício de funções pertinentes ao grau hierárquico superior, tá? Então, a promoção nada mais é do que um ato meramente administrativo que tem ali como finalidade, de forma sucessiva, né, de colocar ali sempre um degrau a mais para aquele militar. E aí tem várias modalidades, tem tempo de serviço, tem por bravura, enfim, tem algumas modalidades aí relacionadas à promoção, tá? Artigo 58. As promoções serão efetuadas pelos critérios de antiguidade e merecimento, ou ainda por bravura
e pós-morte, tá? Esse aqui eu no curso de formação, eu não gostava muito não. Essa bravura aqui era a única que eu não tinha interesse algum em receber, tá? Aqui, pessoal, a promoção que o militar recebe depois que morre, tá? Então, troca de tiro ou um acidente ali na perseguição, então ele automaticamente ele é promovido, né, ao grau, o próximo grau, né, de hierarquia. E aí quem recebe ali os proventos é a família, tá? Então, você vê que aqui tem a antiguidade, é a mais comum, merecimento, por bravura e a pós-morte, tá? Artigo 59, não haverá promoção. Não haverá promoção de policial militar por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada ou por ocasião de sua reforma, tá? Então, o militar que for para a reserva remunerada ou em caso de reforma, né, o militar reformado não terá direito aí à promoção, certo? Então, promoção é algo bem simples, né? Não tem muito o que a gente debater não, tá? Das férias e outros afastamentos temporários do serviço. Artigo 60, férias é o período. Férias é o período de descanso anual e obrigatório do policial militar em atividade, sem prejuízo dos respectivos vencimentos ou da remuneração, tá? Então, redação dada aí pela Lei Complementar 2005. Parágrafo 1º-A. O policial militar em serviço ativo adquire o direito a férias após cada período de 365 dias de efetivo exercício, tá? Ou seja, é o padrão, né, pessoal? 12 meses de trabalho, o militar passa, né, a ter aí, é adquirido aí o direito às suas férias, tá? Parágrafo 1º-B. A cada período aquisitivo implementado nos termos de parágrafo 1º-A, o policial militar fará jus a 30 dias de férias, podendo ser fracionado em até 2 períodos, tá? Então, como assim, Júnior? O cara não quer tirar os 30 dias, o cara quer tirar 15, sei lá, no início do ano, em fevereiro, para curtir o carnaval, e quer tirar mais 15 em junho, né, para curtir aí os festejos juninos. Ele pode fazer isso? Pode. Ele pode solicitar aí o fracionamento em até 2 períodos, beleza? Parágrafo 2º. As férias anuais adquiridas pelo policial militar deverão ser gozadas preferencialmente nos 12 meses subsequentes ao período aquisitivo, a critério do Comando Geral da Polícia Militar, tá? Então, se o militar trabalhou esse ano, 2024, então as férias dele deverão, né, ser gozadas aí em 2025, tá? É no ano subsequente. Ah, mas ele não quer tirar férias em 2025, ele quer tirar férias só em 2026. Pode fazer isso? Vamos ver agora. É vedada a acumulação de mais de 3 períodos consecutivos de férias. É vedada a acumulação de mais de 3 períodos consecutivos de férias, hipótese em que o comandante-geral deverá conceder ao policial militar incontinente o gozo de 2 períodos, de até 2 períodos, tá? Então ele não pode aí ter mais de 3 férias acumuladas, não pode ter, certo? Em tempo hábil, antes da passagem para a inatividade compulsória ou a pedido, o comandante-geral deverá conceder o gozo de férias a que o policial militar tiver direito. Hoje isso é mais difícil de acontecer, tá, pessoal? Mas antigamente acontecia com muita facilidade. Às vezes o militar passava 2, 3, 4 anos sem receber férias, tá? E não era porque a polícia não queria dar as férias, não. Às vezes era uma opção do cara mesmo não querer tirar as férias, certo? Mas existia uma nova regulamentação
traz aí a situação em que antes do militar ir para a inatividade, ou compulsória, ou a pedido, né, do próprio militar, o comandante-geral deverá conceder todas as suas férias a que o policial tiver direito, tá? Então eu, por exemplo, já trabalhei com militares que no mesmo ano tirou 2 vezes férias de 30 dias, porque eram férias vencidas, entendeu? A gente vai falar um pouco mais à frente, não só das férias, mas também de licenças, né? E aí tem militares também que tem lá a sua licença atrasada e só pode ir para a inatividade se ele também tiver gozado aí dessa licença, entendeu? Então, fiquem atentos a essas informações. Eu acho muito difícil cair em prova, mas é interessante vocês já ficarem por dentro das informações, porque quando vocês entrarem na polícia, vocês saberão aí de todos os seus direitos, né? Referente aí às férias e outros afastamentos temporários. Parágrafo 8º, excepcionalmente, só em caso de inativação por invalidez, o policial militar fará jus à indenização pecuniária de férias não gozadas, tá? Então, apenas na inativação por invalidez é que o militar fará jus à indenização pecuniária de férias não gozadas. Ou seja, ele vai receber o dinheiro das férias, né? Sem precisar aí ter que de fato tirar os 30 dias. Até porque o cara não tem condições de ir para o trabalho, né? Já que ele está em inatividade por invalidez. Artigo 61. Os policiais militares têm direito ainda aos seguintes períodos de afastamento total do serviço, obedecido às disposições legais e regulamentares por motivos de... Isso aqui, pessoal, costuma cair em prova, certo? Geralmente as bancas elas cobram isso aqui, ó. Período, né? Período de núpcias são 8 dias. Luto também no período de 8 dias. Instalação até 10 dias. E trânsito até 30 dias. Tá? Então esse trânsito, pessoal, é o trajeto, né? Se você tiver, se você foi remanejado para outra cidade dentro do estado, né? Então você tem aí 30 dias para poder fazer esse transporte, para poder fazer esse trânsito aí de uma cidade a outra, certo? Instalação é justamente o fato de você se mudar, de você se adequar, né? Você vai chegar numa cidade nova, então é óbvio que você vai ter que procurar o quê? Você vai ter que procurar casa, você vai ter que procurar, sei lá, comprar seus móveis, ou se você vai transferir de uma cidade para outra, de transportar os seus móveis para a nova casa, né, para a nova cidade. Tudo isso tem aí um prazo dado para o militar, certo? Então, núpcias, luto, instalação e trânsito, todos eles são aí o direito, né? É o direito aí do militar aí como período de afastamento total do serviço, certo? Então, por exemplo, o militar ele foi transferido para outra cidade, uma cidade bem distante da cidade da qual ele trabalha. Então ele vai precisar fazer todo esse trâmite, né? Esse trajeto aí de uma cidade para outra. Então ele vai ter que fazer a mudança, vai ter que ir atrás de transportadora para pegar os móveis dele, enfim, tem uma série de coisas que a gente sabe que leva tempo, né? E é justamente o artigo 61 traz aí esse período, né, previsto aí na legislação da PM, beleza? Parágrafo único. O afastamento do serviço por motivo de núpcias ou luto será concedido no primeiro caso se solicitado por antecipação à data do evento, tá? Então isso é óbvio, né? O cara vai casar, então o cara tem que avisar com antecedência. Ó, eu vou precisar ir de 8 dias, eu vou casar, então eu vou precisar ir de 8 dias, que é para me afastar aí do serviço, né? Então é óbvio que ele tem que avisar.
E em caso de luto, ele precisa avisar com antecedência? Claro que não. Claro que não. A pessoa não vai prever de que alguém da família vai falecer, né? Então, obviamente que no primeiro caso, ou seja, no caso de núpcias, é necessário aí a solicitação por antecipação à data do evento, tá? Para que seja concedido aí os 8 dias, beleza? No segundo caso, tão logo a autoridade que estiver subordinando o policial militar tenha conhecimento do óbito. Então, se algum familiar desse militar ele acaba falecendo no dia de hoje, né, na data de hoje, então a partir de amanhã automaticamente ele já tem direito aí a esses 8 dias, certo? Óbvio que não é necessário que você solicite com antecedência isso não existe, né? Não teria nem lógica, tá? Artigo 62. As férias e os outros afastamentos mencionados nesta seção são concedidos com a remuneração prevista na legislação específica e computados como tempo de efetivo serviço para todos os efeitos legais, tá? Então vejam que as férias e os afastamentos mencionados aqui nesses artigos, né? Artigo 61 e o das férias são concedidos com a remuneração, tá? Aqui você não perde a sua remuneração não, tá? Uma coisa que eu achei interessante no período de férias é que você recebe 1/3 de férias antes de você gozar ali das suas férias, né, naquele mês. E quando você volta de férias, você recebe seu salário normalmente, tá? Diferentemente aí do regime seletista, que você, quando volta das férias, você volta sem dinheiro, porque você já recebeu, já foi antecipado, né? É um mês mais 1/3. E aqui na polícia não, você, antes de você tirar as férias, você, óbvio, recebe seu salário do mês, mais 1/3, tira suas férias, os 30 dias, e quando você retorna das férias, você recebe novamente seu salário, tá? Então veja que não interfere em absolutamente nada relacionado à remuneração. A mesma coisa em relação ao afastamento, tá? Então se afastou aí por um período de 8 dias, você não vai ter 8 dias do seu salário cortado, certo? Não mexe aí nesses casos que a gente comentou na parte de remuneração, beleza? Falando agora sobre as licenças, seção 4. Cadê? Seção 4, falando sobre as licenças. Licença é a autorização para afastamento total do serviço em caráter temporário concedida ao policial militar, obedecidas às disposições legais e regulamentares, tá? E aí, quais seriam as licenças? A licença ela pode ser, vamos lá, uma licença especial, licença para tratar de interesse particular, tá? Licença para tratamento de saúde de pessoa da família, para tratamento da própria saúde, ou seja, para tratamento da saúde do próprio militar, e licença a gestante ou licença a adotante, e também licença paternidade, certo? Então são 5 tipos de licença que é também aí resguardado para os militares, certo? Falar um pouquinho sobre cada uma delas. Parágrafo 2º, a remuneração do policial militar quando no gozo de qualquer das licenças constantes do parágrafo anterior será regulada em legislação específica, tá? Então, a questão da remuneração, qual é o período em que o policial poderá ficar afastado, né, de licença, recebendo salário, e qual é o período que ele deixa de receber a sua remuneração. Vamos falar sobre cada um deles agora, certo? Artigo 64, a licença especial é a autorização para afastamento total do serviço. Lembrando, pessoal, que aqui ó, é o afastamento total, tá? Todas as 5 estão relacionadas ao afastamento total do serviço, beleza?
relativa a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado ao Estado, concedido ao policial militar que a requerer, sem que implique em qualquer restrição para sua carreira, tá? Ou seja, o que é que o artigo 64 traz? O militar que tiver 10 anos de efetivo serviço, ele já terá direito a uma licença especial, tá? Com 10 anos de serviço, vocês, futuros militares, terão direito a uma licença especial, tá? A licença especial tem a duração de 6 meses, a ser gozada de uma só vez, podendo ser parcelada em 2 ou 3 vezes por ano civil, quando solicitado pelo interessado e julgado conveniente pela autoridade competente. Ou seja, eu tenho, daqui a 8 anos, né, menos de 8 anos, eu vou ter aí o direito a licença especial, tá? Eu vou ter direito à minha licença especial. Vou fazer 10 anos de serviço e vou aí para minha licença especial, beleza? Eu posso tirar os 6 meses de uma vez só? Posso. É um direito que eu tenho. Eu posso tirar 2 meses agora, depois eu vou lá e tiro mais 2, depois eu vou lá e tiro mais 2? Posso, não tem problema nenhum. Eu posso tirar 3 meses agora e 3 meses depois? Posso, também não tem problema nenhum, tá? Veja aqui, ó, essa licença ela pode ser parcelada em 2 ou 3 meses por ano civil, certo? Então eu posso dividir aí essa licença em até 3 vezes. Posso tirar 2 meses agora, depois eu tiro mais 2 meses, depois eu tiro mais 2 meses, não tem problema nenhum. Vai ser de acordo aí com a minha necessidade. Lembrando que tem que ser solicitado e julgado conveniente pela autoridade competente, ou seja, quem vai liberar a sua licença, tá? O período de licença especial não interrompe a contagem do tempo efetivo de serviço. Ou seja, você não vai ter o período que você tiver de licença de 6 meses, você não terá aquele período pausado para a contagem de tempo de serviço. Não, está contando o seu tempo de serviço do mesmo jeito, sem nenhuma interferência, tá? A licença especial ela não é prejudicada pelo gozo anterior de qualquer licença para tratamento de saúde e para que sejam cumpridos atos de serviço, bem como também não anula o direito àquelas licenças, tá? Ou seja, se você, futuro policial militar, pede uma licença para tratar de interesse particular, essa licença que você tirou para tratar de interesse particular, vou pegar aqui como exemplo o inciso 2, esse período ele não vai afetar na sua licença especial, não vai afetar. Você vai ter o direito aos 6 meses de licença especial do mesmo jeito, tá? Ela não é prejudicada pelo gozo de outras licenças que o militar já tinha tirado anteriormente, certo? Parágrafo 5º, uma vez concedida a licença especial, o policial militar será afastado do cargo ou dispensado do exercício das funções que exercer e ficará à disposição do órgão de pessoal da Polícia Militar, certo? Foi concedida a licença, o policial militar automaticamente ele é afastado do seu cargo ou dispensado do exercício das funções que exercer e ficará à disposição do órgão de pessoal da Polícia Militar, certo? Parágrafo 6º, a concessão de licença especial é regulada pelo comandante-geral da respectiva corporação, de acordo com o interesse do serviço. De acordo com o interesse do serviço, devendo, em tempo hábil, antes da transferência para a reserva remunerada, conceder o gozo da licença especial que o policial ou bombeiro militar tiver direito, tá? Ou seja, o cara tem ali, suponhamos que o militar, ele pegou ali, durante o período de 10 anos, ele adquire aí o direito à licença especial, tá? Ele não tirou, trabalhou mais 10, novamente mais 6 meses de licença especial. Ou seja, ele já tem acumulado aí 12 meses de licença, é isso?
E aí, por algum motivo, ele vai ter que ir para reserva remunerada ou para inatividade. E aí, o que é que acontece? A corporação, o órgão Polícia Militar tem que dar a esse militar os 12 meses de licença especial que o militar tem direito e nunca tirou, tá? Então tem que ser dado antes da transferência para a reserva remunerada, certo? Tem que ser concedido antes da transferência para a reserva remunerada. É como se tivesse uma dívida do Estado para aquele militar, tá? É um direito que ele adquiriu, então ele tem que, de forma até obrigatória, tirar aquela licença, certo? Parágrafo 9º. Em tempo hábil, antes da passagem para a inatividade, compulsória ou a pedido, o comandante-geral deverá conceder o gozo da licença especial que o policial militar tiver direito. Veja aqui, ó, a mesma coisa, antes da passagem para a inatividade. Veja que no parágrafo 6º falamos sobre antes da transferência para a reserva remunerada. E agora a gente está falando da passagem para a inatividade, tá? Então o militar que estiver indo para a inatividade ou para a reserva remunerada, ele tem que tirar, até de forma obrigatória, ele tem que tirar aí as licenças que ele já tiver adquirido, certo? Excepcionalmente, só em caso de inativação por invalidez, veja que é de forma excepcional, tá? Só em caso de inativação por invalidez, o policial militar fará jus à indenização de licença especial não gozada, ou seja, ele receberá em dinheiro, tá? Então todo aquele valor ali será dado de uma vez só para o militar, beleza? Mas é obrigatório que ele tire aí as licenças antes de ir para a inatividade ou para a reserva remunerada. Artigo 65. A licença para tratar de interesse particular é aqui ele está dando conceito, né? Então vamos lá. A licença para tratar de interesse particular é a autorização para afastamento total do serviço concedida ao policial militar com mais de 10 anos de efetivo serviço que a requer com aquela finalidade. Ou seja, o militar que tiver mais de 10 anos de serviço, ele passa a ter o direito aí à licença para tratar de interesse particular, tá? E que interesse particular seria esse? Bom, suponhamos que o cidadão ele tem aí uma viagem importante para fazer, né? Sei lá, alguma herança de algum familiar que mora em outro país ou em outro estado, e aí ele precisa resolver esses problemas, ele pode solicitar aí essa licença para tratar de interesse particular, porém ele tem que ter mais de 10 anos de efetivo serviço, tá? Outra informaçãozinha aqui aí. A licença será sempre concedida com prejuízo da remuneração e da contagem do tempo de serviço. Com prejuízo por quê? Porque ele não será remunerado, tá? A concessão de licença para tratar de interesse particular é regulada pelo comandante-geral de acordo com o interesse do serviço, certo? A licença para tratamento de saúde de pessoa da própria família será concedido a pedido do policial militar mediante comprovações. Qual seriam essas comprovações? Veja que a gente está falando da licença para tratamento de saúde de pessoa da própria família, tá? Então o militar tem ali algum familiar seu que está com problemas de saúde, então ele pode aí solicitar esse afastamento, essa licença, né, para tratamento de saúde da família. E aí quais seriam as situações? Vamos lá. Do vínculo de parentesco, matrimonial ou de união estável com a pessoa doente, tá? Essa é a primeira situação. Segunda, da indispensabilidade da assistência pessoal. E
permanente do policial militar a pessoa doente. Por exemplo, é um tio do policial militar. Não tem ninguém para cuidar daquele daquele senhor, né? Daquele tio. Não tem ninguém, não tem o senhor não tem tio, não tem filhos, não tem sobrinho, não tem nada. A única pessoa que pode tomar conta daquele senhor é o policial militar. Então ele entra nessa questão aqui do inciso 2, da indispensabilidade da assistência pessoal e permanente daquele policial. Ou seja, só tem aquele policial para tomar conta dele, tá? Então pode ser uma avó, pode ser um avô, pode ser um pai, pode ser um tio, pode ser um irmão, né? Então aquela pessoa que está doente só tem aquele policial militar para poder tomar conta dele. Então entra aí como licença para tratamento de saúde de pessoa da própria família, tá? Porém, tem que ser indispensável a presença do militar, certo? Se existir outras pessoas que podem cuidar daquela pessoa doente, então, obviamente que não há que se falar de indispensabilidade de assistência do militar, certo? Inciso 3, da incompatibilidade da assistência de que trata o inciso 2 deste caput de artigo, com exercício simultâneo do cargo, posto ou graduação, tá? É a incompatibilidade da assistência do inciso 2, certo? Parágrafo 1º. A comprovação a que se refere o inciso 1 do caput deste artigo deverá ser documentada pelo próprio policial militar, tá? Então, qual é o vínculo parentesco? Tem como provar? Tem que provar. Matrimonial ou até mesmo união estável, tem que ser comprovado de forma documental, certo? A comprovação de que trata os incisos 1, no caso de união estável, 2 e 3 do caput deste artigo, poderá ser feita por meio de testemunhas, tá? Por meio de testemunhas apresentadas pelo policial militar e por diligências promovidas ou determinadas pelo próprio comandante-geral da corporação, tá? Para os efeitos deste artigo, considerar-se-á a pessoa da própria família do policial militar. E aí vem mais 3 situações, que seriam: a primeira, o cônjuge ou aquele com quem mantiver união estável, tá? Então, a namorada conta? Não conta, tá? É cônjuge ou união estável, beleza? O ascendente ou descendente até segundo grau, tá? Então, quais seriam os ascendentes? Bom, pai e mãe, avô e avó, tá? Até o segundo grau. Descendente, e aí abaixo de você tá quem? Tá seus filhos, né? Ou netos, não é isso? Então, ascendente ou descendente até o segundo grau, beleza? Ou parente colateral, consanguíneo ou afim até o segundo grau. E aí a gente tá falando de quem aqui? Tio, tia, primo, prima. Acho que primo, prima não. Primo e prima, ele já passa ali do 4º grau. Salvo engano, chega ali no 4º grau. Mas é interessante vocês entenderem que além do cônjuge ou daquele companheiro ou companheira que tiver união estável, ascendente e descendente até segundo grau, e o parente colateral, consanguíneo ou de consideração, até o segundo grau, certo? A licença remunerada exclusivamente do posto ou da graduação do policial militar para tratamento de saúde de pessoa da própria família terá sua duração limitada ao máximo de 6 meses, tá? Em cada quinquênio, observado o seguinte critério, tá? Então, Júnior, não sei o que é quinquênio. 5 anos, tá? 5 anos, beleza? Ou seja, a cada 5 anos você passa a ter direito à licença remunerada exclusivamente do posto de graduação para tratamento de saúde de pessoa da própria família. Certo? E a sua duração será no limite de 6 meses, certo? Em cada
5 anos, tá? Então vamos lá. Lembra que a gente falou do limite em que você recebe remuneração e até que ponto você passa a não receber a remuneração. Tá aqui, aí. Inciso 1. Até 3 meses com remuneração integral. Ou seja, nos primeiros 3 meses o militar ele vai receber todo o valor do seu salário, tá? E de 3 a 6 meses com redução de 50%. Tá? Com redução de 50% da sua remuneração. Beleza? É importante vocês ficarem por dentro disso, porque pode cair na prova dos senhores e das senhoras, tá? Então, até 3 meses de licença de pessoa da própria família para tratamento de saúde da pessoa da própria família, você recebe todo o seu salário. Dos 3 meses aos 6 meses, que é o limite, você só receberá a metade, certo? Vencido o prazo máximo a que se refere o parágrafo 5º deste artigo, a licença ela poderá ser prorrogada, tá? A licença ela poderá ser prorrogada. Bom, em 6 meses o militar ele não conseguiu ali dar aquele suporte, a pessoa não melhorou, a pessoa continua ali, né, com problemas de saúde. Essa licença ela poderá ser prorrogada? Pode, porém, sem a devida remuneração, tá? Sem retribuição pecuniária. Então o cara fica sem receber. Até 6 meses, o militar recebe ali, pelo menos até a metade dos 3 meses até os 6 meses, ele recebe 50% do salário. Passou disso, já era, não recebe mais nada, tá? A licença poderá ser prorrogada, porém ele fica sem receber o seu salário, tá? Artigo 65b. A licença para tratamento da própria saúde será concedida ao policial militar a pedido ou ex officio. Ou seja, eu costumo dizer o seguinte: o ex officio é quando vem de lá de cima, a ordem vem de cima, tá? Já é uma determinação, certo? Então a concessão ex officio é extensiva aos casos em que se puder identificar o policial militar como portador de doença transmissível, por exemplo, sendo que, se não confirmada a moléstia, o policial militar reassumirá imediatamente o exercício, tá? Então, se ele, por exemplo, tem uma doença transmissível, ele, de forma ex officio, né, ou seja, a ordem vem de cima, ele deverá receber aí essa licença para tratamento da própria saúde, certo? Em qualquer dos casos é indispensável a inspeção médica, que será realizada pela Junta Médica Oficial do Estado. Ou seja, em qualquer dos casos é indispensável. O cara tem que passar pela inspeção médica para saber a questão da gravidade e quanto tempo ele deverá ficar afastado, tá? Sempre que necessário, a inspeção médica será realizada na residência do policial militar, ou, se for o caso, no estabelecimento hospitalar, onde o mesmo se encontrar internado. O policial militar ficará obrigado a seguir o tratamento médico que lhe for indicado, sob pena de suspensão da sua remuneração. Tá? Então o cara não tem muito o que escolher, não. Se ele meio que não quiser, né, seguir aquele tratamento indicado pela junta médica oficial, ele poderá ser penalizado com a suspensão do seu salário, tá? Será igualmente suspensa a remuneração do policial militar que recusar a submeter-se à inspeção médica nos casos em que esta se fizer necessária, a juiz da junta médica oficial do estado, tá? Então, se o militar ele for ali determinado que ele passe por uma junta médica para poder fazer ali para iniciar o seu tratamento, né, e ele se recusar, ele poderá também ter suspensa aí a sua remuneração, tá? O policial militar não poderá permanecer em licença por mais de 12 meses, caso que será agregado
nos termos da linha A do inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 74 desta lei. Vai ver mais à frente, tá? Nos casos em que o militar ele fica agregado. Em quais situações ele ficará agregado? E uma dessas situações é essa daqui, ó. Licença especial. Licença especial não, desculpa. Licença para tratamento da própria saúde por mais de 12 meses. Por mais de 12 meses. Ele ficará como agregado, tá? O laudo médico que autorizar a concessão da licença fará indicações precisas sobre o nome e a natureza da doença de que o policial militar for portador ou de ferimento recebido na manutenção da ordem pública ou enfermidade contraída nessa situação ou que nela tenha sua causa eficiente ou lesões produzidas por acidente de serviço, doença, moléstia ou enfermidade adquirida com relação de causa e efeito a condições inerentes ao serviço ou doença grave, contagiosa ou incurável, tá? Então quem é que vai dizer qual é aí o tipo da doença, o período para afastamento, tudo isso é o médico da junta médica oficial, tá? O laudo médico da junta médica oficial, beleza? Correrão por conta do Estado as despesas com o tratamento médico e hospitalar do policial militar que tenha sido ferido, acidentado ou acometido de doença, moléstia ou enfermidade adquirida com relação de causa e efeito a condições inerentes ao serviço, tá? Então, por exemplo, um militar em perseguição, ele acabou sofrendo acidente com a viatura, acabou capotando a viatura, bateu a viatura. Todas essas despesas com o tratamento médico hospitalar do policial militar será por conta do Estado, tá? É o Estado que fará aí o pagamento de todas as despesas, tá? A comprovação do acidente será indispensável à concessão do pagamento das despesas, devendo ser feita em processo regular no prazo de 8 dias. Júnior, você acha que pode cair alguma questão sobre isso aqui? Eu acho muito difícil, tá? É uma questão muito específica e eu acho muito difícil cair uma questão sobre essa questão aqui de... Não essa parte mais aprofundada, né? As licenças não. É interessante vocês conhecerem quais são as licenças, tá? Cadê? Pronto. É interessante conhecer essas licenças aí, certo? Conheçam essas licenças que poderá ser cobrado na prova de vocês. Mas essas questões mais aprofundadas eu acho muito difícil, tá? Acho muito difícil ser cobrado, até porque é algo muito específico e muito interno, tá? Então provavelmente não será cobrado aí na prova de vocês aí para soldado combatente, beleza? Artigo 66. As licenças poderão ser interrompidas a pedidos ou nas condições estabelecidas neste artigo. Parágrafo 1º. A interrupção da licença especial ou de licença para tratar de interesse particular poderá ocorrer em... E aí, pessoal, nós somos militares, vocês serão futuros militares, tá? Então, nós militares carregaremos sempre aquele dever de proteção do Estado, aquele dever cívico, né, que é inerente aí ao policial militar. Então, imagine a situação. Vocês estão lá de licença, tá? Vocês estão de licença, porra, tô de licença especial, tô curtindo, vou viajar, vou lá pro Chile, passar 3 meses lá e tal, recebendo meu dinheiro, tudo certinho, tudo bonitinho. Cara, de repente o seu país entra em guerra. De repente o país entra em guerra. Então o país precisa de quê? Precisa de homens. Precisa de homens. Militares. Pessoas treinadas a entrar em conflito, a entrar em guerras, tá? Então, em caso de mobilização e estado de guerra, a sua licença especial ou de licença para tratar de interesse particular será suspensa, será interrompida, tá? Então aí, será interrompida.
certo? Em caso de mobilização de estado de guerra, em caso de decretação em estado de sítio, para cumprimento de sentença que importe em restrição da liberdade individual, e aqui já é uma coisa mais individual, né? Cumprimento de sentença, tá? Militar que recebeu uma sentença ali, né? Com pena de restrição da liberdade, a sua licença, ela, obviamente que ela será interrompida, certo? Para cumprimento da punição disciplinar, conforme regulada pelo comandante-geral, e, em caso de pronúncia em processo criminal ou indicação em inquérito policial militar, há juízo da autoridade que efetivar a pronúncia ou a indicação, tá? Então, nesses casos, a sua licença ela poderá ser interrompida, beleza? Ah, mas isso aí eu acho injusto. Espera primeiro o cara terminar a licença para poder... Pessoal, não viaja, tá? Não viaja, não tem nem lógica, né? Então, suponhamos que o cara pegou uma licença de 6 meses. Há 15 dias atrás saiu ali uma indicação ali em inquérito policial. E ele tem que vir depois, ele tem que... A licença dele será interrompida, tá? A mesma coisa é cumprimento de punição disciplinar ou cumprimento de pena, enfim, tá? Não pode esperar acabar a licença para o cara chegar e cumprir, por exemplo, uma punição disciplinar ou uma prisão restritiva de direitos, certo? Pessoal, na próxima, é isso mesmo, na próxima aula nós vamos dar continuidade falando das prerrogativas, tá? Então a gente encerra aqui para não ficar muito extenso a nossa aula, que provavelmente já ficou muito extensa a nossa aula, porém o estatuto vem com mais de 90 páginas e a gente vai ali tirando alguns pedacinhos que não tem muita importância para enxugar o máximo possível o conteúdo para poder disponibilizar só o filé. E mesmo assim, tem várias horas aí de curso, né? De aula. Então a gente encerra a aula número 3 agora. Vamos dar continuidade na próxima aula falando sobre as prerrogativas, tá? Mas antes, peço mais uma vez, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho de notificação, curtam, comentem, compartilhem o nosso material, pessoal. Ajuda bastante o nosso engajamento. E vocês compartilhando o nosso material, deixando o like e se inscrevendo, o YouTube vai entender de que esse material aqui é relevante para vocês. E toda vez que postarmos algo novo, vocês serão imediatamente notificados, tá? Lembrando que vamos falar sobre toda a legislação da PM que está previsto no edital de vocês, como também algumas aulas de direito, tá? Inclusive eu já estou elaborando aqui as aulas de direito processual penal. Nosso primeiro assunto será o inquérito policial, tá? Então, caso tenham interesse, não deixem de se inscrever no canal, ativem o sininho de notificação, curtam o nosso vídeo, comentem e compartilhem o nosso material. Isso nos ajuda bastante, galera. Beleza? Tamo junto, valeu!